dizer mais uma vez o que temos usado em todos os lugares, Senhor. Deus, Tu conheces o meu coração, Tu conheces a necessidade, mas Tu conheces o amor que tem pelas crianças e pelas almas. Então, Senhor, eu te faço, Senhor, um pedido. Entra com bálsamo no seu coração e que ela possa entregar tudo aquilo que você já colocou no coração. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, hoje, agora, para sempre, todos digam amém. Amém. Antes de eu iniciar, eu estou tapada, né? Não sei por que eu fiz maquiagem de manhã. Bobeira. Desde a administração da Filomena. Nossa, tremendo. Mas a gente se derrama na presença do Senhor. Eu vou passar para ela dar uma fala para você. Primeiro, vamos aplaudir o Senhor pela vida do Senhor. Continuar sendo, porque Ele é na vida do meu irmão, continuar sendo e abençoar nossas vidas. Olha só, pessoal, a Mariette, toda a equipe, combinou com você que nós iríamos até meio-dia. Mas nós queríamos pedir para você, vamos mais um pouco? Amém. Glória a Deus. Vocês que pediram para alguém vir buscar vocês, e falou que ia terminar meio-dia e tal, tem como você, de repente, passar uma mensagem e falar, ó, atrasou, meu Filomena fala demais, rapaz. Atrasou tudo aqui. Dá mais uma hora, dá mais um, você entendeu? Dá mais um tempo. Sabe por quê, gente? Porque Deus tem muito ainda para nós. Eu não gostaria que você perdesse nada que o Senhor tem para esse dia por conta de relógio. Eu não gostaria. Se você tem alguém que precisa do seu, de repente é uma mãezinha que você está cuidando, é alguém que precisa muito de você sair, é algo assim, é o seu trabalho, você tem no horário, eu vou entender. Mas se não for isso, se for algo que você consegue negociar no horário, por favor, não, olha, você não vai perder nada. Eu te falo. Então, eu estou deixando a pedido, eu conversei com a Mariette primeiro, e ela deixou a massa muito à vontade, porque ela está com uma parte muito bacana ainda aqui. E eu não gostaria que ela dissesse assim, ó, irmãos, isso aqui não vai dar tempo. Eu sei que tem o pessoal da cozinha, né, pastor? Todo organizado, o pastor abençoa da gente atrasar um pouquinho, o pessoal, a equipe da cozinha, não vai atrapalhar vocês? É bênção, pastor? Tá bom. Irmãos, é bênção. Vamos deixar a Márcia à vontade? Então, no 3, nós vamos dizer para ela, fique à vontade, Márcia. Tá bom? No 3. 1, 2, 3. Fique à vontade, Márcia. Vamos aplaudir o Senhor. Bom, já que vocês disseram para eu ficar à vontade, então eu vou descer aqui, porque eu vou ficar à vontade aqui com esses recursos. Vocês podem sentar, por favor. Aqui tem uma dinâmica que nós vamos tentar deixar lá para o final, tá? Para a gente tentar aproveitar o máximo de tempo possível. Gratidão é apelido, né? Eu acho que é um apelido, né? Por tudo que nós estamos vivendo aqui nesses dias, né? E eu só tenho a louvar o Senhor por essa oportunidade, porque servindo é o nosso prazer, é o nosso amor, é servir ao Senhor. Eu vou pedir para ela já passar para o slide, pode ir passando. Agora a gente vai entender tudo isso que a gente já ouviu, entendendo a missão, né? Todo ser humano é alvo do amor de Deus, né? João 3,16. Porque todos pecaram. Romanos 3,22. Somos todos pecadores, inclusive as crianças. Salmo 51:5. Jesus se entregou em sacrifício também por elas. 2 Coríntios 5,14. Ao conhecermos Jesus, somos comissionados a levar as boas novas da salvação a toda criatura, inclusive a criança. É inadmissível nós guardarmos tudo isso para nós e esquecermos, né, de que a criança, como já foi falado aqui desde o início, ela é a primeira engrenagem dessa locomotiva, né? Ela é a base e ela tem esse direito de conhecer essa mensagem, que é a mensagem da salvação. Ela tem o direito de conhecer esse Jesus, não Jesus das historinhas da Bíblia, como infelizmente em muitos lugares é pregado, mas o Jesus que é poderoso, o Jesus que salva,
que liberta, que pode mudar a situação dela. O Jesus que precisa ser apresentado. Mas quem vai apresentar? Eu e você. Vamos apresentar esse Jesus às crianças. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te chamou para uma missão. Ele te chamou, pode passar todo, tá? Isso. Ele te chamou para ser pescador de crianças. Olha que bacana, né? Ele falou ali para Simão, né? Diz para ele, não tenha medo. E ele realmente não teve medo. Ele seguiu e largou tudo o que ele estava fazendo para seguir a Jesus. E eu creio que é isso que nós estamos fazendo aqui nesse dia, né? Muitas coisas que deixamos lá em casa para estarmos aqui para seguir a Jesus, mas com um propósito, né? Porque você vai pescar a criança. Você é um pescador, não esqueça disso. Mas depois que você pesca, você deve cuidar do seu peixinho. Você é o discipulador. E onde você vai fazer isso? Exercendo o seu chamado no ministério infantil. Como? Envolvendo a criança nas atividades da igreja, promovendo experiências de vida cristã e tendo como princípio desse ministério o ensino da palavra de Deus. Isso não pode ser diferente. Vocês estão vendo ali vários recursos, eles não são mais importantes do que a palavra de Deus. Eles não são. Eles apenas agregam, né? São estratégias que o Espírito Santo dá para o ministério infantil alcançar as crianças, porque, como a Filomena já falou, a criança é visual, é imagem. E quanto mais você tiver, né, pedir ao Senhor criatividade para Ele te ajudar, com certeza o alcance vai ser muito maior. Porque quando a criança vê, ela assimila com o que ela ouve. Então, a probabilidade dela guardar isso na memória por muito mais tempo é muito maior. Tá bom? Essas são estratégias. Porém, o Ministério Infantil, ele tem alguns obstáculos, que eu acredito que muitos de vocês aqui possam até passar por eles, tá? Mas, de todos esses obstáculos, nós precisamos passar. Os obstáculos estão ali, mas para serem ultrapassados. O primeiro deles é falta de apoio. Muitas pessoas têm essa falta de apoio no Ministério Infantil. Porque, como já foi falado aqui, o Ministério Infantil é algo que você precisa de tempo, não é assim? Tempo, você precisa de preparo, ou seja, não é algo que você pode fazer de qualquer jeito, porque nós precisamos ser o quê, gente? Profundos naquilo que a gente faz. E se você tem um chamado para o Ministério Infantil, seja profundo, né? Então isso vai te tirar da zona de conforto. Isso é ponto princípio, vai te tirar da zona de conforto. Então, essa falta de apoio muitas vezes desestimula algumas pessoas. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não se sinta desestimulado por isso. Porque os obstáculos foram feitos sim, eles existem, mas para serem ultrapassados. Né? O próximo é descrédito do serviço das crianças. Como meu esposo falou. Quando às vezes a pessoa fala, você faz parte do que é mesmo? Qual departamento? É a Melibrac. Ah, é a Melibrac. É a Dobrac. Quantos não passam por isso? Mas eu quero dizer para você que eu amo, como eu falei ontem, eu amo ser a tia Márcia. Nossa, o maior presente que o Senhor me deu. E ver o meu esposo agora envolvido e mergulhando nesse profundo, oh Deus, que presente. Que presente. Jesus. Ambiente apropriado. Ah, quantas igrejas que são feitas e esquecem de fazer um local para as crianças. Quantas? Graças a Deus aqui não é isso, nós não vivemos essa realidade aqui. Mas tem muitos lugares que vivem, né? As crianças ficam com o que sobra. Foi a oração que a Filomena fez. Que a gente não pensa dessa forma, que não seja o resto. Aquela sala lá no fundo que tem um ar-condicionado quebrado, a televisão quebrada, um instrumento que não está funcionando mais. Ah, pode pôr as crianças ali. Quantas vivem essa realidade hoje, gente? Investimento. Precisa de investimento. Olha o que nós estamos vivendo aqui. Isso aqui tudo foi um investimento. Porque o Ministério Infantil ele não é para gastar. Ai, eu tenho que gastar para essa despesa, como a Filomena sempre pontuou muito bem. Nada disso é um gasto, é uma despesa, é um investimento. Porque como nós já vimos lá no início, tudo aquilo que nós recebemos de conhecimento, ele é para se envelhecer, ninguém te tira mais. E esse conhecimento vai produzir o quê? Fruto. Fruto para a eternidade.
Porque o que as crianças vivem hoje, elas vão viver e nós temos que implantar isso na cabeça delas. Tem que ser eterno. É para a eternidade, não é para agora, para daqui a pouco, não. É para sempre. Pessoas comprometidas. Outro obstáculo. Como falta pessoas comprometidas. Quando fala que é para ficar com as crianças, então, irmão, se fosse, é que eu não tenho muito jeito. Que não é, olha, todo mundo se identifica com isso. Mas é que eu acho que não vou conseguir. Irmãos, o Senhor, Ele não chama capacitado, não. Ele capacita quem Ele escolhe. Se Ele te escolheu, se coloca na brecha, porque Ele vai te dar capacitação. Glória a Deus. Olha aqui, mãe, olha quanta gente aqui. Não sei se todos estão envolvidos com o Ministério Infantil, mas se porventura hoje você não está, preste atenção no que o Senhor vai falar com você essa manhã. Viu? O Senhor, Ele conta comigo, conta com você. E essa por último aqui. Gente, eu não me conformo. Acho que eu nunca vou me conformar. A famosa salinha, a classinha das crianças. Quantas vezes chegamos no culto, os pais estão desesperados, esperando a tia chegar. Meu Deus, a tia da classinha chegou. Vai ter classinha hoje, tia? Classinha não. Eu já falo logo, gente. Eu não faço classinha nem salinha. Porque fica tudo no diminutivo. Quartinho. Aquele quartinho vai ter as crianças. Às vezes até as próprias crianças. Por quê? Porque isso é uma cultura que já vem. E às vezes não é nem de propósito. A pessoa fala, às vezes a gente entende, é um apelido carinhoso, em alguns lugares até funciona, mas eu vou dizer para você, por que você está diminuindo? Se o Deus que elas servem, o que elas servem é o mesmo que o seu. Se a ministração que elas vão receber, ela é até mais bem elaborada do que a que você vai receber. É o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. O efeito que vai trazer na vida dessa criança é o mesmo. Então é a sala das crianças, é a classe das crianças, é o ministério infantil, é o culto infantil. A única coisa que muda é a linguagem, gente. Mais nada. Muitas pessoas escrevem mini braque, realmente mini, porque tem entendimento de que é pequeno. Mas não é. Se as pessoas bem soubessem a grandiosidade que é esse departamento, mini braque, e consequentemente, dando sequência do braque. Nossa. Vamos olhar para que o Senhor vá mudando essa visão, e eu creio que isso já está acontecendo. Esses treinamentos de capacitação, eles são importantes para isso também, para esclarecer. Nós não estamos aqui para puxar a orelha de vocês, para dizer, olha, vocês estão errados, o certo é esse. Não. Nós estamos aqui para orientar vocês do que é a visão de Deus para o seu chamado. É só para isso, viu, queridos? Infelizmente, quando às vezes alguns professores se encontram nesse cenário, muitos até se desmotivam, E aí eles vão lá, há muitos professores que vão para a sala de aula totalmente despreparados ou preparados apenas em partes. Ali tem um mensageiro do rei, O rei vai lá e manda mensagem e o mensageiro chega. O que está escrito ali? Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Não está escrito nada. E quantos mensageiros do rei estão indo da mesma forma? Sem mensagem, porque não tiveram tempo, não quiseram fazer com excelência, não quiseram preparar, porque era para as crianças. Não, queridos, nós somos chamados para fazer tudo com excelência. Amém? Então, que quando a gente abrir o pergaminho para as nossas crianças, esteja cheio do conteúdo de Deus, esteja cheio do conteúdo do Espírito Santo para a vida delas. A realidade que elas precisam conhecer, enxergar e viver, que é Jesus. Amém? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre qualidades de um bom professor, tá? Então vamos lá. Primeira qualidade que um bom professor precisa ter: obedecer o chamado. Tudo é pela obediência. Amém? Quando você entra pela porta da obediência, a palavra de Deus fala que esse é o princípio da sabedoria, não é? Segundo, amar as crianças. Claro, você precisa amar as crianças. Terceiro, demonstrar empatia, ser dinâmico e alegre. Você não vai entrar na sua sala de aula, ou no culto, ou na administração, trazendo a bagagem dos seus problemas para as suas crianças, A cara enferrujada, é boa noite, criança, Pai do Senhor. Não. Você vai ser
simpático, você vai ser alegre, você vai acolher. Gente, o acolhimento faz toda a diferença até o final da ministração. Quando você acolhe aquela criança com amor, com alegria, com empatia, porque muitos às vezes vêm com uma realidade tão diferente que você às vezes não conhece, mas você é pastoreia. E aí você vai perguntar para ele: o que aconteceu? Gente, como isso muda? Como isso muda? Fazer planejamento. Quem se preocupa aqui em planejar? Ou você deixa para fazer a sua aula em cima da hora? Minha semana foi tão corrida, gente, mas eu vou correr, vou preparar aqui. Isso aqui não vai dar para fazer, então eu vou fazer. Não, gente, vamos planejar. Vamos ter essa visão diferenciada e planejar, porque pode acontecer algum imprevisto. E se você planejar com antecedência, o imprevisto cai por terra, né? 5. Amar e ter compromisso com sua equipe. Tá aí uma coisa que eu aprendi ao longo desse chamado do Senhor tem na minha vida como ministério. E estando na liderança, eu digo sempre para a minha equipe que eles são meu tesouro. Eu não faço nada sozinho. Eu não consigo fazer nem metade das coisas que a gente faz e realiza ali sem a minha equipe. Então, dê valor à sua equipe, valorize a sua equipe. Amém? Elas são ferramentas que o Senhor preparou para te auxiliar. E elas precisam ser valorizadas, sim. Por que não? Nós não carregamos o ministério só com nome. Não é a Menibrac da Tia Márcia, não. É a Menibrac da equipe da Menibrac. É a equipe, é todo mundo que está envolvido. Amém? 6. Ser organizado e pontual. Isso é muito importante. Se organize, seja pontual. Se acontecer algum imprevisto, ligue para sua líder. Olha, aconteceu tal coisa, mas não deixe ela na mão. 7. Dar feedback para os pais. Isso é outra ferramenta maravilhosa. Não sei se todos vocês aqui têm grupo de WhatsApp dos pais, mas se não tiver, é uma sugestão. Por quê? Compartilhe a sua aula com os pais. Compartilhe a evolução daquele aluno com o pai. Às vezes tem alunos com situações que precisam de uma certa atenção, e quando você compartilha com o pai, com a mãe, ela fala: nossa, olha meu filho, ele está sendo assistido. Você compartilha a bênção com os pais, gente, com a família, anda junto, o Ministério Infantil anda junto com a família. Isso é tão importante, faz muita diferença, porque ele vai chegar em casa, aí você vai dizer: pergunta para ele o que foi que ele aprendeu. Aí ele vai perguntar: como é que foi a sua aula hoje, filha? Ai, mãe, foi assim, assim, assim. Amém? 8. Maneja bem a palavra de Deus. Não vá lá sem você dominar o que você vai ensinar. Não vá confiando na leitura da revistinha. Leia, estude. Amém? Que aquele conteúdo entre em você e você possa ministrar na vida delas. 9. Ser criativo e usar recursos disponíveis. Então, essa aula falou sobre isso, mas eu não tenho esse recurso, então eu não vou dar. Não, irmãos. Se o Senhor ministrou essa aula no seu coração, o Espírito Santo ele vai te dar alguma estratégia. Você vai usar o recurso que você tiver disponível. Às vezes é uma garrafa PET. É ou não é? Às vezes não precisa muita coisa. E o Senhor ele vai falar através daquele recurso. Agora esse 10, eu acho assim, muito importante. Não se preocupar em ser visto. Pode passar aqui. Vai devagarzinho. Vamos lá. Vamos aqui ver uma frase. Quem não é visto não é lembrado. Quem já ouviu essa frase em algum lugar? Quem não é visto não é lembrado. Ou seja, não foi visto, ninguém nem sabe quem é. Agora vamos para uma segunda frase. Quem anda comigo é inesquecível. Quem é o autor dessa frase? Quem será que é o autor dessa frase que diz assim para você: como você anda comigo, você é inesquecível? Pode passar. Eu faço as pessoas lembrarem de você na hora certa. A gente não tem que querer ser visto o tempo inteiro, mas no momento certo, Ele faz as pessoas lembrarem de nós. Se o copeiro lembra de José, ele teria ido para onde, gente? Para a copa. Mas ele esqueceu de José. Porém, quem lembrou de
ao que nós estamos fazendo, e não por mérito, não por nosso mérito, porque nós não temos mérito nenhum. Nós somos pó e cinza. Nós estamos aqui simplesmente por gratidão por que Ele já fez por nós na cruz. Senão nem aqui nós estaríamos, correto? Mas deixa Ele lembrar de você, porque Ele vai te apresentar. Olha, tem esse problema, já sei, vou mandar a Filomena lá. Ele vai lembrar. Amém? Pode passar. Qual que é o seu papel? O seu papel é apresentar a palavra de Deus à criança de forma que ela compreenda as seguintes verdades. As verdades são nada mais nada menos do que o plano da salvação. O plano da salvação é algo, vamos dizer assim, que resume o Evangelho da forma que a criança entenda. E a forma das cores é uma forma muito conhecida. Todo mundo aqui conhece o livro Sem Palavras? Quem conhece? Por favor, levanta a mão. Quem conhece? Quem não conhece? Esse livro, ele é maravilhoso, tá? Ele é de autoria da APEC, foram os missionários da APEC que começaram a introdução desse livro. Eles foram aumentando as cores e hoje são 5 cores. Cada cor, ela fala de algo que está baseado na palavra de Deus. Não é a cor aleatória. Ah, o amarelo lembra o quê? Não. Está tudo baseado, é tudo linkado com versículos da palavra de Deus. O primeiro, só 3. No início eram só 3 cores. Quando os missionários começaram a ministrar na vida das crianças, eram só 3 cores, apresentando o plano da salvação através de 3 cores. A mãe de uma de nossas coordenadoras, lá da Superintendência Americana, hoje tem Alzheimer, uma senhora bem idosa, hoje tem Alzheimer. Mas na infância ela foi alcançada pelo Evangelho a partir de um trabalho missionário com a pessoa usando essas 3 cores. Hoje ela tem Alzheimer. Ela lembra e ela fala do plano da salvação usando as 3 cores até hoje. Quando criança ela recebeu esse ensino, o Evangelho chegando através das cores. E hoje ela tem muito problema de recordar de muita coisa, mas o plano da salvação ela não esquece. E ela usa as 3 cores. Amém. Tudo isso, gente, é estratégia evangelística. Cores. As crianças vão gravar, não é? A gente grava. A cor amarela, ela vai falar sobre o quê? Sobre Deus, sobre o Criador. E o amarelo lembra o quê? As ruas de ouro. Porque Deus está lá no céu, não é? E Ele quer que a gente vá para lá com Ele. Aí vem para a cor escura, tá? Muitos às vezes usam a interpretação e falam cor preta, tá? A orientação é não falar dessa forma. É a cor escura ou a página escura se você estiver ministrando com o livro, tá bom? Por conta de preconceitos, né? Então a gente tem que vigiar muito nisso. Você vê como o Ministério Infantil não vai ser feito de qualquer jeito. Olha quanta coisa a gente precisa apertar. Então, a cor escura fala sobre o pecado, né? Está linkada ali com Romanos 3:23, onde fala que todos pecaram, inclusive as crianças. Aí vem a cor vermelha, que fala sobre o sacrifício de Jesus que derramou seu sangue puro na cruz, que vem do sangue de Jesus. A cor limpa, a página limpa, ou a cor limpa que fala, né? O branco, que fala que do coração limpo do pecado. Depois que ele aceita Jesus, ele conhece, como a gente viu aqui, aquela parte maravilhosa das crianças receberam o seu Jesus, o Senhor Jesus nas suas vidas, o coração deixou de estar surgindo do pecado e ficou limpinho. E aí você vai ministrar o convite nesse momento da página limpa. E tem o crescimento, que é a página verde, que vai lembrar as flores, as sementes, as árvores que crescem e precisam o quê? De alimento. Mas aqui a gente falou para as crianças é o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, por isso eu verde. Só que assim, eu estou aqui, eu passei uma pincelada muito rápida. Se você for ministrar, quando eu fiz a PEC, uma das aulas práticas é você fazer um clube de boas novas. E para cada dia do clube de boas novas é uma página que você ministra. Tem uma infinidade de coisas para você falar para as crianças, amém? Então assim, eu sugiro que vocês tentem, né?
sei se no caso a Mariette poderia estar passando alguma coisa sobre essa estratégia do plano da salvação, né, para os professores, porque é uma bênção. Alcança as crianças e elas gravam através das coisas. Aí vem até mesmo a figura da Filó. Olha como as coisas estão linkadas. E tem mais coisa linkada ali, viu? Nós não combinamos nada, tá, gente? Nem conversamos sobre. Toda criança tem o direito de ouvir a mensagem da salvação, de confessar seus pecados, de pedir perdão e receber o Senhor Jesus no seu coração. Isso é um direito delas. Quem somos nós para tirar? Porém, seus pais são seus maiores discipuladores e devem ensinar os filhos andando com eles no caminho e em parceria com a igreja, né? Caminhar com o ministério infantil nessa tão linda missão que é o quê? Apacentar os pequenos. Amém? Então, essa tarefa inicia em casa, inicia pelos pais. Agora, eu vou dar algumas sugestões para vocês de planejamento, tá? A gente vai pôr ali para a parte prática. Primeiro, monte sua escala de aulas. Lembra? Tudo tem que ser planejado, tá? Então, se você tem uma equipe para trabalhar com as suas crianças, com as classes, você vai montar a escala de aulas. Aí tem uma atenção aí em amarelo, que está dizendo assim: como trabalhar no discipulado com a escala de professores, promovendo um vínculo afetivo e de amizade com as crianças. Isso é capacício, tá? Isso foi uma das aulas que foi falado e realmente você tem escala. E aí todo domingo a criança é ministrada por um professor diferente. Qual é o vínculo que ela vai ter com aquele professor? Porque assim, gente, nós somos os espelhos e nós somos referência para as crianças. Então, dependendo da situação, ela vem para a igreja e se ela passa por alguma coisa durante aquela semana, ela está contando uns minutos para chegar lá e encontrar com o seu pastor. Para contar, para compartilhar, falar: pastor, foi assim, ou então contar uma bênção. Mas aí, naquele domingo é um e no outro domingo já é outro. Então, uma criança meio que fica o quê? E agora? Perdido, queria falar. Não é preferência, gente. Isso é vínculo. A gente cria vínculo com elas. E nós precisamos respeitar o tempo delas. Amém? Então, a sugestão é que pelo menos 6 meses você fique com os mesmos professores, né, Flávia? Pelo menos, se puder, tá? Porque aí você cria aquele vínculo afetivo e depois, quando vai passar, a criança já está, né, ali alicerçada, está mais comprometida, então é mais fácil. Depois, ore. Né? A oração tem um papel fundamental na vida do cristão, como já foi falado aqui. Por isso, ore antes de preparar a sua programação de aula. Ore, entregue tudo a Deus. Tudo. Depois, uma parte importante também que é estude. Qual é o objetivo da sua aula? Né? Não coloque o carro na frente dos bois. Primeiro, estude a lição que você vai ensinar. Defina o objetivo da sua aula, porque a nossa aula tem que ser intencional. Vou falar também. Qual é o objetivo? Eu vou hoje para a igreja ministrar com qual objetivo, professora? Você tem se preocupado com isso ou você pega uma revista, prepara alguma coisa, mas você nem tem um objetivo? Você nem orou por esse objetivo. O objetivo é alcançar a criança nessa área, então você vai orar. Senhor, manda crianças. Manda crianças que estão precisando ouvir a tua palavra, que estão precisando ser libertas, porque essa palavra aqui vai libertar a vida daquela criança. Tudo tem que ser assim, gente, com intenção, né? E aí você vai esmiuçar quem são os personagens, aonde foi, onde aconteceu a história. Você vai levar uma história com propriedade para as crianças, tá bom? Aí aqui tem um exemplo de esboço, porque para você fazer, você precisa colocar tudo em ordem. Então, primeiro, qual é o tema da sua aula, qual é o objetivo, como você vai iniciar, com oração, com louvor. Você vai ter os momentos ali, você já vai levar tudo pronto para a sua aula. Porque aquilo vai fazer o quê? Facilitar para você, minimizar o tempo, senão você vai chegar lá e agora, começa por onde? Está aqui o seu esboço, tá bom? E aqui eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que o Senhor tem me dado, tem sido bênção, então a bênção a gente compartilha. Estimule a oração em classe, isso é muito importante. Estimule eles a orar em classe, com os amigos, com propósito. Aqui nós temos
colocamos ali aquela luva que tem aqui para vocês verem depois, com motivos para orar. Às vezes a criança fala, ai tia, eu não vou orar porque eu não sei. Ai, peraí que eu vou te dar 5 motivos aqui. Aí você vai lá e trabalha os 5 motivos de oração. E as crianças também são estimuladas através da repetição. Então às vezes você vai levar aquela luvinha toda a sua alma e aquilo vai colocar na cabecinha delas. Quando elas estiverem em casa, elas forem orar, isso já aconteceu com testemunho de mães que me falaram, nossa, que oração que meu filho fez, ele orou para o missionário, para o pastor, porque ele aprendeu lá na sala. Amém? Próximo. Estabeleça entre os professores uma rotina a ser seguida, para que todos possam estar em perfeita harmonia, falando a mesma língua. A rotina, ela serve para várias coisas. A rotina, ela serve para várias coisas. Primeiro, para estabelecer, né, uma organização na sua aula, né? E segundo, também como ferramenta para a inclusão. Às vezes eu tenho uma criança autista na minha classe. E os autistas, eles precisam da rotina para eles não se perderem, para não acabar gerando uma crise, porque o autista ele precisa de norte, ele precisa saber o que vai acontecer. Então a rotina vai auxiliar não somente eles, mas toda a classe. Tá? Então primeiro eu vou começar com os boas-vindas. Olha isso aqui tem que fazer parte da nossa rotina, gente. Acolhimento, boas-vindas. Eu fiz o boas-vindas, eu dei boas-vindas, eu vou o quê? Destacar da minha rotina. Então, a criança vai olhar e ela já sabe que agora o próximo que vai vir é a oração. Então, vai ter o momento da oração. Orei, eu vou lá e destaco da minha rotina, né? Eu acho tão lindo quando eu vejo a carinha dela. Tudo assim, né? Gente, isso é bom demais. E é uma coisa tão simples, gente, de fazer. Isso aqui é papel, cartão e EVA. Isso aqui eu vou mandar para vocês. Mariette, vou encher você de coisa. Eu vou dar muitas sugestões de tudo que vocês estão vendo aqui. As coisas que eu consegui mandar, eu vou mandar tudo para vocês. Aí é só imprimir. Imprime e faz aqui, ó, monta bonitinho. E aí, ó, plastifica para não manchar. E pronto, gente. Se você já tem uma rotina na sua classe, deixa ela na parede. A criança chega, ela já vai aqui se identificar. Esse lugar aqui é especial para mim. Eu vou para a minha igreja adorar a Deus. Porque lá as professoras usam planejamento, elas são organizadas, elas são acolhedoras. E eu me sinto tão bem ali na minha igreja. Eu vou convidar mais amiguinhos para ir comigo. Olha aí, tudo isso é ferramenta. Eu tenho uma criança lá, Larissa. E às vezes a gente tem alguns desafios, né? As crianças, principalmente as menores, elas são bem espoletas. Só que o que a gente aprende? Que na casa do Senhor tem que ser tudo com o quê? Ordem e decência. Na classe é a mesma coisa. Aí os pequenininhos também? A mesma coisa. Os pequenininhos também têm a rotina. Ai, mas é aquela criança que chama ela para a nossa classe. Paizinho, deixa ela vir. E começou com a Larissa. A Larissa, ela entrava na classe, gente, ela queria derrubar tudo. Ela não tinha hora para nada, ela queria fazer só o que ela queria. Quando a mãe fica desesperada, ela não dá sossego. Eu olhei e falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda por onde eu começo. E o Senhor foi dando estratégia. Tudo é o Espírito Santo que te dá estratégia. Ele é o verdadeiro professor na sala de aula, nós somos nós. A partir do momento que nós nos deixamos à disposição do Senhor, porque tudo é para Ele, por Ele, é Ele quem vai ministrar, é Ele quem vai alcançar, é Ele quem vai dirigir. E aí a Larissa chegou querendo pegar os brinquedos, porque nossos brinquedos lá ficam na prateleira, não guardo no escondo. Fica ali, tem a hora de brincar. E ela chegou pegando, aí eu fui com todo amor, que você precisa ser firme sim, porque eles têm que olhar para você e ver a autoridade na sua vida. Né? Não com grito, não nada disso, com amor. Olha, Larissa, aqui, primeiro nós vamos orar. Já fiz o boas-vindas, nós vamos orar, tá bom? Vamos orar com o Papai do Céu. A Larissa tem 3 aninhos. E aí você vai introduzindo. Tudo isso é uma questão de paciência também. Você vai introduzindo, aí vai ter um momento de orar. Agora, Larissa, nós vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus? Aí você traz aqueles louvores que amam. E agora, Larissa, agora é a hora da escola.
E outra coisa, incentive as suas crianças a levarem a Bíblia. Ah, mas a criança não sabe ler. Primeiro, os pais, eles precisam ter essa consciência também, que antigamente eu dava a Bíblia. Depois o Senhor falou, não é você que tem que dar a Bíblia, é o pai e a mãe. Eles não são os discipuladores. É claro que em casos onde a criança não tem os pais cristãos, não. Aí sim, você dá a Bíblia, você está acolhendo a palavra de Deus. Mas se os pais são cristãos, de quem é a obrigação de dar a Bíblia? São os pais. Isso tem dado certo, tem dado fruto. E aí estimule elas a levarem a Bíblia com ilustrações. E use. Vamos usar hoje a Bíblia da Larissa. Presta aqui a sua Bíblia. Elas vão. Eu uso a minha Bíblia. Isso você vai gerar o quê? Relacionamento dessa criança com Deus e com a palavra, mesmo que seja apenas com ilustrações, que são as Bíblias infantis. E a criança não vai esquecer, porque você vai falar, você trouxe a sua Bíblia hoje? Ela está com a Bíblia dela. Amém? E aí tem um momento da história, e assim a Larissa foi. A brincadeira, porque eu acho que é saudável a brincadeira, é lá para o final. Depois que você ministrou, que você fez as atividades, você vai dar o tempo para eles brincarem. Hoje, a Larissa é quem ministra as crianças novas que chegam. Glória a Deus. Chega as criancinhas pequenininhas, agora o nosso outro desafio foi a Maria Liz, com 2 aninhos também. Pensa, gente, aqueles cachinhos dela, depois eu mando foto para vocês verem. Ela anda com os cachinhos puros. É a coisa mais linda. Só que ela assim, o pai entrava com ela, ficava, e ela pegava o óculos do pai, ela lançava o óculos. Eu comecei a ver aquele filme, Senhor da glória. Falei, Felipe, mas você não sabe o que a gente passa, ela morde os amiguinhos na escola, vem bilhete todo dia, a gente não aguenta mais. Falei, Jesus, é mais um desafio? Vamos lá. Felipe, deixa ela aqui com a gente. Irmã Márcia, tem certeza? Tenho certeza. Porque aqui, Felipe, quem ministra a vida delas não somos nós, é o Senhor. Então confia na gente. Agora é a vez da Maria Liz. Porque quando ela entrou e foi pegar os brinquedos, a Larissa falou, olha, tia Márcia, ela está pegando os brinquedos, agora não é hora, né? Então, Larissa, não é hora. Maria Liz, agora não é hora de brincar. Pega o brinquedo, depois na prateleira eu fiquei só olhando. Isso, sabe o que é? Você está lançando a semente. E agora a gente está colhendo os frutos. As pessoas olham e falam, tia Márcia, o que você fez? A mãe fica assim, impactada, né? Eu, nada. Mas o Senhor fez. Porque na casa dele é assim que funciona, gente. É assim. Amém? E hoje as crianças pequenas, elas são ministradas dessa forma. Com conteúdo, com disciplina, tudo com amor. Pergunta se a Maria Liz agora chora. Ela entra na classe. Tchau, mamãe. A mãe fica olhando, olha para mim, não vai chorar? Já passou essa fase. Porque começa chorando, e aí minha mãe. Mas você vai lá e acolhe, até ela se acostumar. E hoje é o ambiente onde ela ama estar. Então, próximo, quarto versículo. Nós fizemos essa brincadeira ontem, né? Porque a criança que brinca, ela é saudável e ela também. Por que não aprender a palavra de Deus brincando? Por quê? Existe algum protocolo que eu não possa ensinar um versículo brincando? Então a gente vai fazer uma dinâmica agora. Essa aqui foi uma das aulas, tá? Inclusive acho que a Maria Alice está no seu. A Maria Alice está segurando o coração limpo no slide lá da foto que vocês viram. A Maria Alice. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Lucas 15, 24. Esse aqui eu fiz com os juniores. E aí nós fizemos uma dinâmica. E aí eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer. Quando eu falar, porque este meu filho estava morto, vocês vão agachar. Quando eu falar e viveu de novo, vocês vão levantar. Quando eu falar estava perdido, vocês vão tapar os olhos. Quando eu falar e foi achado, você vai abraçar você mesmo. E quando eu falar Lucas 15, 24, vocês vão bater palmas. Todo mundo entendeu? Quer que eu repita? Se quiser, eu repito. Ó. Porque este meu filho estava morto. Deixa eu fazer assim.
estava perdido e foi achado. Lucas 15, 24. Agora vamos todo mundo fazer? Vamos lá? Vamos lá, crianças. Atenção. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Lucas 15, 24. Depois que você faz a dinâmica, pergunta se a criança não vai saber memorizar, se ela não memorizou esse versículo. Ela memoriza porque, além dela falar, ela fez algo, uma ação. E isso faz com que ela guarde, que ela vai lembrar das coisas que ela fez. Tá bom? Então, essa é uma outra estratégia que você pode fazer com o visualizador de versículo. É muito importante que as crianças vejam o versículo para poder memorizar. Tá bom? Aí também tem a questão de você fazer como a gente fez ontem, né? Quem é que lembra aqui? Quem é que lembra como nós fizemos? Nós podemos usar também o visualizador. Vamos repetir o versículo pulando, crianças. E aí você vai repetir o versículo com elas pulando. Pulando de um pé só. Existem várias formas. Pode passar aqui o seguinte, tem umas dicas ali, ó. Você pode fazer o dado da memorização, como a Filomena fez com o Theo. Foi com o Theo? Com o Theo. Você pode usar balões com o versículo dentro, tá? Você pode montar um quebra-cabeça, você escreve, você pode colocar folhas de sulfite, faz um grande quebra-cabeça, cola no papel cartão e recorta. Espalha o quebra-cabeça com o versículo assim no chão e deixa elas montarem. É um quebra-cabeça. Quando fechou o quebra-cabeça, vai estar lá o versículo. Você pode fazer com louvor e danças para falar o versículo de forma ritmada. Ou seja, existem inúmeras formas de você fazer com que a criança memorize. Lembrando que é sempre repetindo. Caixa com comandos. Ali, um exemplo ali. Ali são alguns comandos que a criança vai pegar na caixa e vai fazer, tá? Isso aí eu vou mandar para vocês também, é só imprimir, tá bom? Aí a memorização com os pequenos, olha a Larissa ali, gente, a Larissa é aquela primeira de lacinho no cabelo, olha a carinha dela olhando. Você senta com eles, os pequenininhos precisam estar próximos deles, acolhendo eles, e você tem que usar recursos e versículos curtos. Não vai colocar um versículo enorme que os pequenininhos não vão levar. Então ali, ó, ele ressuscitou. Aí você mostra ali Jesus, a cruz, né? O sepulcro. E aí você vai trabalhando com eles. E ó, tá vendo? Levanta a mão. Eu quero falar, tia. É interessante ou não é? É uma aula interessante ou não é? Aí tem os maiores, que você vai trabalhar ali. Você pode entregar os versículos. Esse aqui, ó. O penúltimo de lá para cá é o Felipe, ele é autista. Ele ama participar das ministrações. Ele ama, tá? Já teve um testemunho. Esse menino, a família não é cristã, tá? Só ele. Quem leva ele é a avó. E esse dia ele pediu para os pais levarem ele para a igreja, porque a avó não ia. Mas eu quero ir para a aula. E aí, ao sair de casa com os pais, deixam ele lá. Tia Márcia, 9 horas, que termina, eu venho buscar. Olha a responsabilidade, gente. A ovelhinha vai lá com o seu pastor. Por quê? Porque ele reconhece a voz do pastor. E independente dos obstáculos, da dificuldade que o Felipe encontra em casa, ainda ser autista, ele tem amor pela igreja. Ele fala que ela lá é a minha igreja. E esse menino, ao descer a escada, ele bateu a cabeça, abriu a cabeça. E aí os pais desesperados levaram para o pronto-socorro. Enquanto a enfermeira dava os pontos, ele dizia: mamãe, a senhora ainda vai me levar para a igreja. Mas Felipe, você está com 4 pontos. Eu quero ir para a aula. O Felipe foi para a aula.
Eu pensando que não, eu estava achando estranho que ele não tinha chegado ainda, bate alguém na porta. Quando eu abro, é a mãe dele com ele nos braços. Ele pulou assim no meu braço, no meu colo, e a mãe dele me contou toda essa história. Eu olhei para a cara dela assim, e ela falou: Márcia, se fosse outra situação, eu não deixaria, mas se eu não trouxesse ele, eu falei: fica tranquila, mãezinha. Nós estamos aqui com uma equipe, vamos olhar, vamos cuidar, qualquer coisa eu entro em contato com você. Olha só a confiança. Porque o Felipe é uma ovelhinha que tem pastoreio. Isso é tão importante. Agora eu pergunto: vai alcançar essa família? Vai ter o discipulado reverso ali? Vai, em nome de Jesus. Vai sim. Agora, o que será que tem aí dentro? A gente fez essa dinâmica ontem, né? O que será que tem aí dentro? Quem sabe? Lê, fala para mim o que tem ali dentro. Hã? Pode falar. Hã? Isso. Quando você vê uma caixa de presente assim, isso chama atenção. E aí você vai trabalhar o quê? A alegria. Quem gosta de ganhar presente? Eu amo, né? Quem gosta de dar? Eu amo dar presente. Minha linguagem de amor é dar um presente. Tinha que ser rica, né? Mas tá bom. Porque se deixar, eu quero. Se deixar, eu quero dar presentinho para todo mundo. E aí você vai trazer essa caixa de presente tão linda que a criança vai olhar: gente, o que será que tem aqui dentro? Quem é capaz de descobrir? E as crianças vão ficar presas, né? Aí você vai, como a gente fez ontem, né? Você vai ministrando na vida dela. Ele me deu um microfone, não quis usar hoje, gente. Ele está brigando comigo. A palavra de Deus é um presente. Isso precisa ficar no coração da criança. Ai, a palavra de Deus, olha só. Linda, tem cada história tão linda que Deus escreveu aqui para mim e para você, criança. Você precisa inculcar na cabeça dela que isso aqui é um presente. Amém? Porque o Evangelho ele precisa ser o que para a criança? Prazeroso. Nenhum de nós a gente vem forçado. Aquele exemplo que a Filomena deu: filho, tem que ir para a igreja, né? Senão já vai hoje, a gente não foi domingo passado, nós vamos para a igreja. Gente, estimule o amor no coração dos seus filhos. Através de você, estimule o amor à palavra de Deus. Porque hoje em dia muitas palavras estão sendo lidas no celular. Não tenho nada contra. Mas hoje o mundo está muito digital. Não é? É muita coisa informatizada. E a palavra de Deus ela vai ficando o quê? Para trás. Mas cabe a nós plantar essa semente no coraçãozinho das nossas crianças, estimulando elas o quê? A amarem a palavra de Deus. E aí tem o Biblionildo. Cadê a minha princesa do Biblionildo? Ela está aí, irmã? Vem aqui. Ela viu ontem, ela conhece o Biblionildo, mas ela está me envergonhada. Deus te deu uma nova oportunidade, olha só. Qual é o seu nome? Ana Laura. Olha só, o Biblionildo é um recurso simples, tá? Essa forma aqui de fazer também é bem simples, papel cartão e EVA, ponto. E ele vai trazer o quê? Referências da Bíblia, porque tudo a gente tem que ter uma estratégia para inculcar na cabeça da criança. Então, quando eu abro o Biblionildo, aqui ele vai trazer as referências da Bíblia, ele vai dizer que a Bíblia é dividida em duas partes, não é? Em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Lembrando que nada é muito longo, tá, gente? Porque a criança tem que memorizar apenas essa parte objetiva. A Bíblia é dividida em duas partes, o Novo e o Antigo e o Novo. Quantos livros tem a Bíblia? 66. O meu número 66 caiu, gente, eu não sei onde foi. E esses 66 livros, 39 estão aonde? Bem, no Antigo. E 27, no Novo Testamento. Então, isso aqui é apenas uma estratégia para a criança gravar. Tia, quantas vezes eu vou fazer isso? Quantas vezes você quiser. Se quiser, você pode fazer em toda a aula. Porque hoje são eles que apresentam o Biblionildo lá. Ô Marcos, vem cá.
Vai lá, apresenta pra gente o Biblionil. É ele que vai abrir, como a Laura está aqui. É ele que vai dizer as referências pra gente. Porque ele memorizou, tá? Então aqui são estratégias, tá bom? Aí eu expliquei, né? E aí eu vou falar para a criança, procura aí na Bíblia. A criança sabe procurar, gente? Você precisa explicar que a Bíblia dela tem um índice. E ali tem os livros, tem os capítulos, tem os versículos que ela pode procurar o endereço. Amém? Aí você faz batalha bíblica com os juniores, os que já sabem ler. Ai, vamos lá, e eles vão ficando que afiados. Nós temos o quê? Que transformá-los em instrumentos afiados na obra. Amém? Porque, como foi falado lá no vídeo, eles não são discípulos em espera. Eles são servos do hoje, eles querem ser usados com seus dons e talentos. Dependemos do quê? Eles dependem de nós estimulá-los. Amém? Aí ali, ó, minhas ferramentinhas. Olha, uma ferramenta mais linda que a outra. Estimule a leitura da Bíblia. Você vai trazer uma história, não fique só na revista. Abre a sua Bíblia, que você já explicou como funciona. Eles vão abrir a Bíblia e eles vão ler a Bíblia. Amém? Próximo, prática. O Evangelho na prática. Caixa de perguntas, nós já falamos um pouquinho. A caixa musical. A caixa musical funciona com pistas. Você coloca algumas pistas, algumas figuras. Aí você vai mostrar à criança, vamos louvar um louvor que tenha a palavra cruz. Aí eles vão buscar na memória. Aí eles vão louvar. Quem aqui sabe o louvor que tem a palavra cruz? Pode cantar. Agora uma mais atual, vamos dizer assim. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Isso é ministração, gente. Você está ministrando o coração da criança com um recurso tão simples. E aqui tem várias pistas, tá? Aí tem até o microfone. Eles amam fazer isso aqui. Tia, hoje vai ter a caixa musical? Vai. Tá? Próximo. Cânticos. Tem alguns cânticos aqui. Vou terminar, tá? Meu pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me a calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. É um recurso também, e ele sempre pede para cantar mais de uma vez. Não vá mais repetitivo, você vai cantar uma vez. Canta de novo, tio. Tem um que eles são apaixonados, que é esse aqui. O coração do menino e da menina, que tem Jesus, é diferente. O coração, vamos, gente. Da menina, que tem Jesus, é diferente. Não é triste, inesgotável, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Aqui você trabalha o quê das crianças? As emoções. Tá? Dá para você fazer um trabalho com matemática, tá? Trabalhando as emoções, né? Já a criança tem Jesus no coração, ela é sorridente, mas ela passa por essas etapas. E aí é o momento que você tem para trabalhar essas etapas da vida dele. Amém? Fazendo o quê? Pastoreando. Próximo, dinâmica. As crianças amam dinâmica entre equipes. Estimula o quê? A competição? Não. Estimula a socialização. Sabe aquelas famosas panelinhas? Só aquele grupinho? Quando você faz dinâmica, você separa os grupinhos todos. Agora você vai ficar com o amiguinho aqui e você com o amiguinho de lá. E eles são obrigados aqui a socializar entre eles. Eu tinha um outro que agora já passou para os adolescentes, que era o Pedro, autista. Ele tinha uma dificuldade de se relacionar.
Ele ficava ali no cantinho dele, ele era muito inteligente, participativo, porém ele tinha dificuldade de falar com os amiguinhos. E aí essa estratégia funcionou muito bem com o Pedro. Tinha que ser, ia para o grupo dele e ele interagir, então aquilo estimulava ele a interagir. Aí a gente ia lá, registrava o momento e mandava para a mãezinha. Olha o Pedro socializando aqui, mãezinha. Então eu tenho assim um orgulho de dizer que o Pedro foi ministrado, foi discipulado, passou para os adolescentes, está na Lebrac, para a glória de Deus, e permanece ali. A mãe não é crente. Ela deixava o Pedro lá, tia, 9 horas eu estou aí para pegar. Mas a gente vai, chega lá. Próximo. Características peculiares de cada faixa etária. Aqui, gente, é muito interessante que você conheça as características das faixas etárias. Tem um livro da PEC, eu vou depois, tudo vou passar para você, que fala um pouquinho de como a criança é em cada faixa etária, tá? Sabemos que tem igrejas que não vivem essa realidade, que é a classe mista, e que você tem que ministrar nos 2 públicos ou 3 públicos. Porém, você tendo conhecimento de como você administra cada faixa etária, você consegue fazer uma boa aula que alcance a todos, separando apenas o momento da atividade, que a atividade vai ser diferente. Pode passar. Aí aqui, ó, o ideal seria berçário, maternal, jardim da infância, primário, juniores. Se você tem essa condição, ótimo. Mas se você não tem, conheça pelo menos. Conheça. Eu vou mandar também uma apostilinha que lá fala o tipo de louvor que alcança a criança menor, o que alcança a criança maior, o tipo de tema da Bíblia que eu posso trabalhar com uma classe dos pequenos, enfim. É interessante que você tenha esse conhecimento. Segura aí, não passa, tá? Agora nós estamos chegando no fim e eu quero fazer uma dinâmica com vocês. E essa dinâmica vai confirmar mais uma vez que o Senhor queria que nós estivéssemos juntos aqui. Você vai entender por quê. Quando você falou para ele, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Não passa esse slide, tá, querido? Segura aí. Você vai fechar seus olhos agora. Todo mundo. Feche seus olhos. Não pode abrir. Deus está vendo tudo. Eu não estou, mas Deus está vendo. Feche seus olhos. Todo mundo, gente. E agora você só vai prestar atenção naquilo que eu te falar. Tá bom? Charles Spurgeon, em seu livro Pescadores de Crianças, edições Shed, comentando essa passagem, imagina Jesus Cristo dizendo a Pedro as seguintes palavras, lá em João 21, 15, 17. Eu te amo tanto que confio a você aquilo que eu comprei com o sangue do meu coração. A coisa mais preciosa que tem em todo o mundo é o meu rebanho. Veja, Simão, eu tenho tanta confiança em você, dependo inteiramente da sua integridade como sendo uma pessoa que me ama sinceramente, que eu lhe faço um pastor de meus cordeiros. São tudo o que eu tenho na terra, dei tudo por eles, até a minha vida. E agora, Simão, filho de Jonas, cuide deles para mim. Você pode ouvir o Senhor Jesus falando isso para você agora. Pode abrir seus olhos. Hoje o Senhor quer ministrar isso no seu coração. O pequeno rebanho, como a gente fala, porque são pequeninos, tem o mesmo valor ao Senhor. E Ele delegou essa responsabilidade a mim e a você. Cuide deles. Cuide do meu rebanho. A responsabilidade não é do que passou lá, não é o outro, não é sua. Você consegue entender que a responsabilidade é sua? Consegue? E agora, para fechar a dinâmica final, que a gente já terminou. Eu acho que deu para... Eu queria poder mostrar mais coisas, mas eu acho que do jeito que a gente mostrou ali, depois se vocês quiserem vir aqui olhar, pode tirar foto.
tá? Pode me perguntar para que serve, que eu vou explicar. As pessoas que eu dei um lacinho, por favor, venham aqui na frente. Todas as que eu entreguei um laço, que eu pedi para colocar o laço na blusa, por favor, façam um círculo aqui. Círculo, por favor. Gente, eu queria entregar a todos vocês. Só que são muitas pessoas, o círculo nem ia fechar. Vocês vão entender por quê. Mas eu quero que todos vocês se sintam parte daquele círculo. Todos vocês estão com esse laço aí nos outros. Tá? De forma imaginária, olha aí e veja o laço. E agora você veja a administração, tá bom? Pode passar. Pode passar? Está passando. Passa. Pode passar. Meu Deus, como é engraçado. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço, uma fita dando voltas. Enrosca-se, mas não se envolve. Vira, revira, circula e pronto. Está dado o laço. É assim que é o abraço. Coração com coração. Tudo isso cercado de braços. Então agora vocês vão se abraçar. Um abraçando o outro. Isso, um abraçando o outro. Isso. Agora você vai fechar seus olhos. E você vai pensar em vocês vão participar junto, tá? Junto, vocês estão tudo aqui. E vocês vão pensar nas crianças que o Senhor apresentou para vocês. Vocês vão pensar no chamado de Deus para a vida de vocês. O que é que você precisa melhorar? O que é que o Senhor já falou para você, você ainda não fez? O que é que você precisa trabalhar com as suas crianças? Pensa naquela criança que você tem um amor tão ímpar com ela, a forma como você gostaria que o Senhor alcançasse a vida dela. Vai pensando, tá bom? Vai pensando no teu chamado, tudo que você já fez, o que ainda falta fazer. Lembra que o Senhor disse para você não desistir? Não desista do seu chamado, porque eu sou contigo. Não desista. Por favor, alguém pode tirar uma foto ali desse lindo presente? Agora, vocês vão prestar atenção na ministração. A gente leu ali, eu peguei um pedacinho do trecho do poema do Mário Quintana, mas o que a gente faz aqui, nesse momento, é o propósito que nos traz a reflexão sobre um lindo laço, que envolve braços e abraços como um verdadeiro presente. Mas não um presente qualquer, um presente de Deus para a vida das crianças. E é assim que eu quero registrar esse momento no dia de hoje, dizendo a vocês que sejam cada um, do seu jeitinho, um presente de Deus na vida das crianças, assim como elas são na vida de vocês. Então, quando você olhar esse laço aí da sua blusa, vai se lembrar que Deus te escolheu para ser um presente na vida um do outro, na vida dos pastores, na vida da igreja e na vida das famílias. Que ao abrirem o seu laço, seja espalhado o sentimento de quando abrimos um presente, a alegria de servir a Jesus no ministério infantil. Amém? E agora eu vou abrir esse presente. Assim que o Senhor vê vocês. E as palmas louvam e adoram ao nosso Deus. Você
vocês são um lindo presente na vida das crianças, amém? Podem sentar, gente. Se vocês quiserem, podem sentar. E aqui eu termino a minha parte. Amém? Agradecendo muito, muito, muito pelo convite. Obrigada, minha querida Leandro. Como eu amo servir a Deus do seu lado. Como eu aprendo com você. Como é tão importante. E você já sabe que não tem barreira, não tem distância que nos separa do amor de Deus. Que é onde o Senhor nos chamar. Se estiver no propósito, nós iremos. Porque nós amamos servir a esse Deus. Amém? Muito obrigada por essa igreja, pela recepção. Por todos vocês, obrigada por terem ficado mais um pouco. A intenção aqui é que vocês levem essa semente para o ministério de vocês. Amém? Obrigada, Mariette. Obrigada, Mariette, sempre com uma palavra tão gostosa. Quando a gente falava, ela tinha que ministrar alguma coisa. Não era um simples oi ou então não, ela sempre tinha uma palavra tão gostosa para ministrar no coração. Obrigada, pastores, pastor, Fabiana. Obrigada, equipe maravilhosa dessa igreja. Foi muito bom estar nesses momentos com vocês, amém? Será que você pode dar glória a Deus para o Senhor nessa manhã? É motivo de nós agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu aqui nesta manhã. O Senhor falou grandemente ao nosso coração. Vale a pena nós servir o Rei. Vale a pena nós servir o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo se fez presente nesta manhã. Aleluia. Eu quero fazer uns agradecimentos bem rapidinho, irmãos. Quero agradecer o pastor Orlando Márcio pela confiança, né, por estar na frente do trabalho. Agradecer a vida da irmã Márcia, do seu esposo Sérgio, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Enquanto vocês estão aqui, o Senhor está cuidando de tudo lá. Vai em paz, que o Senhor está cuidando. Quero agradecer também a vida da nossa líder estadual, a irmã Filomena. Saiba que é muito gratificante você aqui com a gente. É motivo de agradecer o seu esposo Ernesto. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de vocês. Eu falo que toda vez que eu falo com a nossa irmã Filomena, tenho aprendido muito. É uma irmã que sempre está ali à disposição. E eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua família. Quero chamar vocês aqui à frente nesta manhã. Agradecer também ao pastor por estar liberando a igreja, que nós estamos fazendo um trabalho dentro de Braque. Aleluia. Agradecer a todos os envolvidos, obreiro, você líder, você pastor, mãe, pai, obrigado. Obrigado por tudo. Porque isso aqui não acontece se vocês não nos ajudar em oração, nos ajudar. Amém? Irmã Márcia, coloca, amém? Irmã Márcia, Sérgio, irmão Sérgio. Amém? O casal, eles nos abençoaram nesta manhã. Quem está sendo abençoado aqui nesta manhã? Agora é o momento de nós orar pela vida deles. Já foi orado. Mas eu creio que quando eles chegarem na cidade deles, o Senhor vai fazer algo maravilhoso. Aquilo que eles deixaram lá, como o nosso irmão falou da filha. Vamos orar pela Amanda, porque o Senhor está cuidando dela. E eu creio que o Senhor está entrando lá agora no lar deles. E o Senhor está trabalhando. Vale a pena, igreja, vale a pena, irmão, a gente trabalhar na obra do Senhor. Não desanima, não desista. Ainda que seja difícil, mas o Senhor está cuidando. Aleluia. Vamos orar pela vida deles. Se coloque de pé. Vamos orar, porque o Senhor está cuidando de tudo.
pastoras e meu Pai, Senhor. Eis aqui o irmão Sérgio, a irmã Márcia, Senhor. Vem aqui fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor. Deixaram, Senhor, um problema na casa para resolver, Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do milagre, Senhor. Eu estou orando aqui por ele, Senhor. Entra lá na vida da Amanda agora, Senhor. Entra lá, Senhor, coloca em liberdade, Senhor, a depressão, Senhor, que a alegria venha reinar no amor dele, Senhor. E eu creio, Senhor, que quando ele chegar no amor deles, algo novo aconteceu, um milagre aconteceu, porque sabemos, Senhor, que aonde o Senhor passa, algo novo acontece. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã. Entregamos também a vida da nossa irmã Filomena, nossa líder estadual, o Ernesto, seu esposo, Senhor. Continue, Senhor, capacitando, Senhor, a vida deles, Senhor. Continue usando cada vez mais, Senhor. Ainda, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, temos que estar em lágrimas. Muitas das vezes, dobramos nosso joelho, não temos palavras para falar contigo, Senhor. Mas sabemos que o Senhor está cuidando do lar deles. O Senhor está cuidando de tudo na vida deles, Senhor. Talvez, Senhor, eles também estão aqui, Senhor, deixaram algo lá, Senhor, para resolver, ou material ou espiritual, Senhor. Venha com providência, enche cada vez mais esses casal, Senhor. Enche com o teu Espírito, Senhor. Que o Senhor use cada vez mais a vida deles, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Gratidão, Senhor. A nossa palavra nesta manhã é gratidão, Senhor. Porque sabemos que o Senhor vai capacitar a tua igreja. O Senhor vai capacitar cada líder. O Senhor vai capacitar cada pastor, cada pai, cada mãe, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos nós agora almoçar, Senhor. Continue conosco, abençoe nosso almoço. A cada obreiro, Senhor, que preparou com tanto amor, tanto carinho, Senhor. Obrigado, Senhor, pela liderança da Mini-Brac que o Senhor tem colocado, Senhor. A irmã Eliana, a irmã Fabiana, Senhor, continue nos abençoando, nos ajudando, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nesta noite, o Senhor venha levantar líderes, Senhor, mais líderes para trabalhar, Senhor. Que nesta noite, Senhor, nós venhamos sair com o nosso coração ardendo, Senhor, querendo fazer mais, melhor na tua obra, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, por tudo aí que o Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso com nossas vidas. O Senhor vai continuar trabalhando, como o Senhor diz, quando termina o seminário, ainda está começando o trabalho de Deus. O Senhor vai trabalhar cada vez mais. Aquela simples irmãzinha, a superintendência de Avaré, as irmãs, a Mamãe Camilo, tá? Amém? A Márcia. E aqui o nosso irmão Filomena, que o Senhor continue abençoando a tua vida. Obrigada por ser essa pessoa tão importante na minha vida. Eu falo de coração que desde o começo que eu assumi a superintendência, eu tenho aprendido muito. A irmã tem me ajudado muito. E é motivo de agradecer, louvar a Deus pela tua vida, gritando no Ernesto. Viu? Louvar a Deus mesmo. Obrigada por tudo. E as palmas logo ao Senhor nessa noite. Então nós estamos encerrando aí. O almoço já está na mesa. E obrigada. Obrigada por tudo.
Superintendência de Amaré está aqui à disposição da igreja, a qualquer momento, a qualquer hora. Deus abençoe. Palmas ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos. Quero louvar a Deus por cada um de vocês, por esse tempo precioso que passamos na presença do Senhor. Nós temos aqui os mais crentes, mais cheios da presença do Senhor. Uma lembrando para você fazer um vídeo, tá bom? A Alessandra vai fazer um vídeo, tá bom? Depois nós vamos para todo mundo. Pode ser? Eu queria convidar os obreiros, irmãos, espera o segundo da cozinha para nós ir todo mundo fazer um vídeo, fazendo um favor. Rapidinho, eu já dou a bênção apostólica. Aí nós vamos fazer. Esse vídeo é uma mensagem do pastor Wellington. Pensa no coração dele, queria tanto estar com a gente aqui, está lá em Sumaré, servindo ao Senhor lá. Aí vou fazer uma surpresa, né? A gente faz o vídeo e manda para ele lá. Então a gente vai falar assim, ó. Pastor Wellington, Tati, Lucas, Nicolas, Thalita, vai ficar tudo bem. Aí a gente vai falar junto. Eu vou falar o nome deles e vai ficar tudo bem, a gente vai falar juntos. Tá bom? Tá bom? Então vamos ensaiar. Olha só, olhando lá, né, para a irmã, que a mensagem vai para ali, né? Então a gente vai falar só. Pastor Wellington, pastora Tatiane, Lucas, Nicolas, Thalita. Vai ficar tudo bem. Vai ser assim, tá bom? Eu estou com dificuldade porque minha mente já está bem cansada. Por isso que eu não estou conseguindo lembrar o nome dos filhos. Vocês me perdoem, tá bom? Eu tenho eles. Olha comigo. Então por isso que eu estou com essa dificuldade agora do nome dos filhos, tá bom? Então eu vou ensaiar de novo e aí na terceira é para valer, tá bom? Você não grava ainda, tá bom? Pastor Wellington, pastora Tatiane, Lucas, Nicolas e Thalita. E aí a gente fala, vai ficar tudo bem, tá bom? Agora vai valer. Pastor Wellington, pastora Tatiana, Lucas, Nicolas, Thalita. Vai ficar tudo bem! Aplauda o Senhor. Irmãos, nós vamos dar para essa história. Eu queria pedir para os irmãos pegar a estrada ainda, para nós na fronteira, para os normais, para elas darem uma fila para nós, tá bom? Elas devem ser reservadas aqui, elas vão almoçar. E todo mundo, vocês estão convidados para a gente almoçar junto, tá bom? Tem comida para todo mundo. Se der, levar uma marmita para casa, tá bom? As crianças já comeu, tá bom, irmãos? Então vocês ficam tranquilos. Aí a filha, vamos fazer assim, elas vão abrir a fila aqui do tapete, tá bom? Nós pegamos da direita e vem para cá, tá bom, irmãos? Amém? Os obreiros vão estar lá no direito, os obreiros tá abertos. Fala todo mundo, tá lá para a gente orientar os irmãos. Amém? Que privilégio ter vocês nessa missa, não nos perdoa qualquer coisa. Nós estamos aqui para servir vocês. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as duas da comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça com toda a amada igreja, não somente hoje, mas que a vida de Cristo nos digam. Amém! Irmã Filomena, o pastor vai terminar do jeito que nós vamos terminar aqui também, pode ser? Igreja, como será a tua semana? De muita bênção, palma louva ao Senhor, uma semana abençoada, em nome de Jesus.